aluno e aluna do terceiro ano do ensino médio. Tudo bem? O meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a organização do bimestre. Hoje nós estamos aqui com a intérprete Val, que vai nos acompanhar aí durante esse momento de explicação. Eu também quero falar a vocês bem-vindos, ao ano letivo de 2021. Vamos estar presentes aí com as nossas aulas de língua portuguesa e acompanhando vocês também no conteúdo, trazendo alguns aspectos de questões do Enem, mas isso depois a gente fala com mais calma, ok? Então vamos a essa organização do bimestre. Vocês já devem estar acostumados aí com os nossos planos de estudos tutorados, que agora serão por bimestre, tá? Então nós teremos o volume 1, que vai ser durante o primeiro bimestre. E aí nós vamos passar nesse primeiro momento, o conteúdo que vocês irão ver durante esse período. Vocês perceberão que esses conteúdos também, em alguns momentos, eles vão revisar, nesse primeiro bimestre, eles vão revisar conteúdos, aspectos, da língua portuguesa, da gramática, da literatura, que vocês viram no ano passado, no segundo ano. Tá? Então, em alguns momentos, nós temos mesmo esse aspecto de revisão. Então, vamos a esse primeiro bimestre, como ele será organizado e o que vocês verão. Bem, então, nós vamos ver primeiramente, nas primeiras semanas, nós veremos o conto fantástico. Então, vocês verão as características, vocês terão exercícios de interpretação de texto sobre o conto fantástico. Também serão instruídos a visitar outros links com mais conteúdos. Vocês também poderão consultar livros didáticos que vocês tenham e veremos o conto fantástico. Daqui a pouco, nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre o conceito do conto fantástico. Coisa breve, porque veremos isso mesmo ao longo das próximas semanas. Bom, o segundo conteúdo que será trabalhado no primeiro bimestre é essa questão de relação título e texto. Sim. Olha, a questão do título é muito importante, porque o título ele vai sintetizar um conteúdo. Muitas vezes, principalmente vocês que estão no terceiro ano, vão fazer a redação do Enem, existe sempre aquela ansiedade, Ai, qual é o melhor título para a minha redação? Como eu vou sintetizar isso? Porque o título, ele traz esse resumo. Se a gente não tem essa situação mesmo de escolher um bom título, a gente pode criar uma expectativa no leitor e depois a gente vai não criar um texto que vai sustentar aquele título que nós colocamos. Por isso é importante mesmo ter esse conhecimento, essa tranquilidade ao se elaborar um título. Nós vamos ver isso com mais calma ao longo do nosso bimestre. O segundo conteúdo é o artigo de opinião. Vocês vão encontrar os artigos de opinião nas revistas, nos jornais. E também veremos com muita calma aí as características, a questão mesmo do uso das formas verbais, a questão dos argumentos, porque o artigo de opinião é um texto argumentativo. Então, é importante a gente ver com muita calma essas estratégias argumentativas. E também teremos aí, exercícios, textos para que a gente possa também fazer um trabalho de interpretação e compreensão de texto. Porque, na verdade, aluno, aluna do terceiro ano,
O texto, ele tem realmente camadas. Então, às vezes, quando a gente lê só na superfície, a gente faz uma leitura que não é completa. Por isso é preciso, né, da gente ter, né, essas outras leituras mais profundas, tá? Então, o texto, ele é uma teia, a gente resgata muitas coisas da nossa experiência, de outras informações. Então, normalmente, quando a gente lê só na superfície, às vezes a gente não entende aquele texto, ou a gente não aproveita todo o potencial que aquela escrita tem. Por isso, nas nossas aulas desse bimestre, nós vamos ver algumas estratégias de interpretação, ok? Bem, como eu havia falado com vocês, nós vamos ver, assim, com calma, cada conceito desse conteúdo. Mas antes que eu faça isso, gostaria de conversar com vocês a respeito de algumas dicas de estudo, né? Ano passado foi um ano que nós experimentamos muita coisa, né? E esse ano a gente já tem algumas coisas consolidadas. Então, é importante mesmo que você estabeleça horários para estudar. É importante que você crie essa rotina. É importante que você estude num local da casa mais tranquilo, silencioso, tá? Não fique, né? Vou até usar aqui uma gíria, não fique enrolando. Então, se você marcar, né, de estudar às 7h30 da manhã, todos os dias estude nesse mesmo horário. Então, tenha essa rotina. Lembra, o seu PET, ele é dividido por áreas do conhecimento. Então, é importante que você, né, nas suas semanas, no primeiro dia, que você faça mesmo as suas atividades, as suas leituras de língua portuguesa, né, de literatura, de arte, de educação física. É importante que você tenha. Aí, no dia das ciências sociais, aí você vai estudar as disciplinas relacionadas àquele conteúdo. É importante que você tenha essa rotina. E como você sabe, na sexta-feira, vocês terão essas aulas, né, o terceiro ano, tem as aulas do Enem. E aqui, nas aulas do Enem, depois eu vou falar com mais calma, vamos trabalhar questões de vestibulares, né, de provas anteriores, vamos trabalhar a redação do Enem. Então, você tem aí a sexta-feira para se dedicar a essas aulas, para você se preparar para o Enem. Principalmente, aluna do terceiro ano. Principalmente a redação é algo que a gente precisa treinar. A gente só aprende a escrever escrevendo. Muitas vezes os alunos, as alunas falam assim, é muito complicado, a redação do Enem é muito complicada. Mas na verdade, quando você treina, aquilo vai se tornando um hábito e começa a ficar fácil. É igual um jogador de futebol, ele vai treinar, vai ter aquela resistência física e aí ele nem vai sentir. É a mesma coisa. Então, se você também estabelecer essa rotina de voltar em temas, né, das provas anteriores do Enem, pegar aí esses temas de redação e treinar semanalmente. E uma coisa que é importante, sabe? Escrever e reescrever. Aproveite a ajuda aí dos seus professores e peça, olha, reescreva o que eu preciso melhorar e reescreva. Não fique, né, desanimado em reescrever uma determinada redação 2, 3, 4 vezes, porque quando nós estamos reescrevendo, nós estamos aprimorando. Então, é isso mesmo, como eu disse, a gente só aprende a escrever escrevendo. E uma outra coisa que é importante para vocês que estão no terceiro ano é realmente as atualidades. Então, leia jornais,
leia, né, muitos artigos de opinião, leiam notícias, leiam reportagens, estejam atualizados, porque, como nós vimos, os temas da redação do Enem são sempre relacionados, né, a temas, né, da atualidade, a temas que aí vão afligir, né, ou são temas polêmicos da sociedade, né, ou que incomodam, ou que precisam ser tocados, ou são polêmicos. Então, é importante que você esteja, né, e aí eu vou usar uma outra gíria, antenado. Porque, na verdade, a dificuldade só vem quando, se você chega lá na hora da prova, vem um tema que você nunca ouviu falar, aí você vai desesperar, tá? Mas se você já está antenado, se você já está informado, desenvolver a redação vai ser muito tranquilo. Então, agora vamos a um resuminho desse conteúdo que eu já tinha mencionado com vocês. Olha, vocês observaram que esse conteúdo está muito relacionado aos gêneros textuais. Sim. Olha, nós não nos comunicamos sem usar um gênero. É como está escrito aqui no nosso, né, no nosso slide. Eles, né, o processo de comunicação, nosso processo de comunicação, a nossa interação verbal, ela acontece por intermédio dos gêneros. Sim. Você precisa dar um recado, né, para sua mãe, você faz um bilhete, coloca na porta da geladeira, é um gênero textual. Você precisa solicitar alguma coisa da sua escola, você manda um e-mail, você está fazendo ali uma carta de solicitação. Você precisa, né, por exemplo, nós precisamos de informação, nós vamos recorrer a uma notícia, tá vendo? Tudo isso que eu falei são gêneros textuais. Então, nós comunicamos, né, por intermédio dos gêneros. Isso é muito importante. Então, uma coisa que nós vamos ver é que os gêneros também, eles vão mudar, tá? Às vezes época, lugar, tá? Alguns permanecem, outros desaparecem, outros se modificam. Uma coisa interessante, terceiro ano, quando se fala nessa questão mesmo, desses gêneros que surgem, desaparecem, nós temos, por exemplo, os memes, né? O meme é um gênero textual moderno. Ele né, dos anos 2000, né? Então é moderno. Então, se você vai no século XVIII, por exemplo, não tinha meme no século XVIII. Tá? Então, nós temos essa questão. E o meme surge nesse ambiente mesmo, né? Digital. Tá vendo? Então, os gêneros, eles modificam. Alguns gêneros desaparecem, tá? Então, nós temos isso. Hoje, a carta pessoal, poucas pessoas pegam um papel, uma caneta, escrevem uma carta pessoal, assim, coloca, vai lá na agência do correio, compra selo. Raramente a gente faz isso, né? Nós temos outras maneiras, a gente manda um e-mail, conversa no WhatsApp, conversa em um outro chat, tá vendo? A coisa muda, né, ao longo do tempo. Bom, então vamos lá. O conto fantástico é uma narrativa curta, tá? Então vai ter esses personagens que extrapolam os limites da realidade ou dos fatos e que se mostram igualmente estranhos e inexplicáveis. Eu vou dar um exemplo. Tem um conto que as pessoas viram barbante. Gente, na vida real a gente está andando assim, não vai virar um barbante. Mas nesse conto fantástico, né, as pessoas viram barbante. Então, olha, extrapolou, né, os limites da realidade. Então, os textos são caracterizados por uma realidade não lógica, ou seja, não faz sentido, e desenrola num mundo irreal, marcado pelo absurdo, pela inverossimilhança, né? Não tem aquele efeito de verdadeiro, de real, tá? E essas ações, essas situações extraordinárias. Às vezes a gente assiste a muitas séries que são assim, né, irreais. A relação título e texto que nós já tínhamos comentado, né, é essa questão que, né, existe esse vínculo aí, né, entre as informações textuais, né, e o texto, né. Então o título é uma parte importante dessa produção e precisa estar bem relacionado com o texto. O artigo de opinião, nós vamos ver, né, o artigo de opinião,
que vai deixar a opinião, né, de um determinado autor. Normalmente o artigo de opinião ele pode aparecer, né, na primeira pessoa do singular, tá? Normalmente ele vai, porque ele tem essa questão dessa subjetividade, esse lado pessoal de quem escreve, essa opinião desse autor. E nós vamos ver que, embora tenha essa questão dessa subjetividade, essa primeira pessoa, porque o artigo de opinião ele vai circular, né, ali nos sites da internet, nos jornais, nas revistas, ele precisa obedecer à variante formal, né, da língua portuguesa. Então nós vamos ver que, como eu disse antes, um outro aspecto importante do artigo de opinião são as estratégias argumentativas. Elas são importantes porque a argumentação vai convencer o leitor daquela ideia. Quem escreve um artigo, ele tem uma opinião, mas ele tem um objetivo. Ele quer convencer você a pensar como ele, tá? Então ele tem essas estratégias de convencimento. E finalmente, como eu disse para vocês, né, nós teremos aí os textos. Vamos fazer leituras de textos, vamos interpretar esses textos, vamos analisá-los, vamos fazer essa leitura mais profunda. Bom, aluno, aluna, para preparar essas explicações, eu recorri, né, ao plano de estudo tutorado, que vocês já têm aí no site, né, do Estude em Casa. Então, eu utilizei esse material e também utilizei um artigo, né, falando aí sobre a importância dos gêneros textuais. Vocês podem consultar esses materiais que estão aí disponíveis na internet para aprofundar mesmo os seus estudos. Eu desejo a todos vocês uma boa semana e que a nossa caminhada seja uma caminhada, né, bem satisfatória, porque o terceiro ano é um momento de realmente, né, de preparação, porque daqui a pouco vocês vão estar, né, saindo dessa vida escolar e indo para uma vida acadêmica, uma vida profissional. Então, aproveitem bastante, estudem e lembrando, né, se ficou alguma dúvida sobre essa organização do bimestre, alguma dúvida sobre o conteúdo, né, que está aí no volume 1, né, do PET, se liga no Tira Dúvida. Né, mande a sua pergunta, nós estaremos aqui para responder essas perguntas. É muito importante que vocês participem, né, do Se Liga no Tira Dúvida e para ter, né, esse acompanhamento, essa tranquilidade aí na questão dos conteúdos, né? No mais, é importante aquilo que eu já disse para vocês, estabelecer aquela rotina de estudo e eu aguardo vocês, né, no nosso próximo encontro.